Estamos por aqui, depois de uma aula top do Enem, abordando a função afim, a função quadrática, chegamos com outro tipo de função. Qual é? Função logarítmica e função exponencial, são as duas. E aí, olha só, nós vamos pedir que vocês agora, nessas duas aulas que vêm, 55 e 56, fiquem muito atentos. Por quê, professor? Porque nós vamos revisar assuntos que são importantes, não são tão recorrentes na prova, mas são assuntos importantes, porque baseiam também, tem base para outros conteúdos. E vão ser aulas que vocês vão falar assim, meu Deus do céu, acaba logo, pelo amor de Deus. Vai ser pesada, vai ser meio pesada a aula, porque a gente vai revisar tudo em uma única aula, para exponencial e para logaritmo. Isso mesmo, uma aula para cada, coisa que lá no primeiro ano do ensino médio, né, que a gente trabalhou com vocês, 3 ou 4 aulas a respeito do mesmo assunto, agora a gente resumiu tudo em uma aula só. Mas isso é possível porque estamos apenas revisando, né, revendo algo que já foi visto por todos. Tá certo? Então, sem perca de tempos, vamos lá, aula de número 55, vem com a gente. Então, olha lá, quando a gente fala de função exponencial, a gente vai primeiro fazer uma revisão de potenciação. Isso, porque exponencial está ligado com potência. Depois o valor numérico da função, máquina de calcular, isso aí já estão careca, cabeludo de saber, porque a gente faz em todas as funções, certo? Vamos relembrar como resolve equação exponencial. E aí vamos para de fato, função exponencial. Professor, mas como é que a gente calcula o valor numérico para depois aprender a função? Porque o valor numérico está aliado à potência, né? É resolver potência, substituir a letra pelo número, isso vocês sabem, e resolver a potência. E no final de tudo, vamos ao gráfico da função exponencial, né? Como sabemos, toda função tem domínio e tem imagem. Então, toda função vai ter valores e que entram na máquina de calcular, valores em X. Acontece uma operação e temos valores que saem da máquina de calcular, conhecido como Y, né? Então, podemos representar em um plano cartesiano. Graficamente. E chamamos isso de gráfico, a curva da função. Isso, e vamos começar assim, uma revisão de potenciação. Será que a galera lembra? Nossa, potenciação é o básico. Não recuerdo nada. Vamos chamar os professores de espanhol aqui. Não recuerda sim, por quê? Porque não tá difícil, tá? Fala sério, potenciação. A gente revê com eles lá no início do primeiro ano, né? Porque a primeira unidade do primeiro ano é uma unidade praticamente revisional do ensino fundamental. Então lá a gente trabalha assuntos do 7º, do 8º, do 9º ano com vocês. Então, entra lá, aulas de potenciação com as suas propriedades, radiciação, tudo isso. Então, quer dizer que uma pessoa que está se preparando para o Enem, terceiro ano, que está com dificuldade em matemática básica, é só entrar lá, Mediação Tecnológica 2024, primeiro ano, unidade 1. Isso. Assiste às aulas da unidade 1, são 20 e... Da unidade 96, 32 aulas. Tira de avaliação, 28 aulas, 29 aulas, para vocês estudarem o básico da matemática. Isso mesmo. Então, bora lá, faz um esforço aí na memoriazinha. Vamos lá recordar a potenciação junto com vocês na telinha. Bora lá? Vamos ver? Então, faz esse esforço aí igual o ursinho Pooh e vamos para frente. Relembrando a potenciação, temos as propriedades da potência. Lembra de uma paródiazinha, o rap da potência? Na potenciação é tudo diferente. Um número é base e o outro é expoente. E agora as propriedades eu vou decorar. Se for multiplicar os expoentes, eu vou somar. Mas se for dividir, não vão me distrair. Agora os expoentes eu vou subtrair. Então, olha lá. Multiplicando, a gente soma os expoentes. Dividindo, a gente subtrai. Certo? Certo. E aqui tem outras propriedades, né? Na multiplicação, dentro do parênteses, a gente pode dividir em 2 produtos. Na divisão, também, 2 quocientes, tá certo? Beleza, então, esse slide aqui, para recordar as propriedades da potência, ainda temos a potência de potência, né? Olha lá. Temos aquela que transforma a raiz em fração, né? Um expoente fracionário. Temos aquela propriedade onde o nosso expoente é negativo, a gente inverte a fração e ele se torna positivo. Beleza. E aí temos a potência de potência. Outra propriedade, eu vou tomar ciência, não posso esquecer a potência da potência. Olha só como é fácil. Veja como fica. A base permanece, o expoente multiplica. E a última aqui, todo número elevado a zero é igual a 1. Então, galerinha do grupo,
Todas essas são fundamentais para o seu aprendizado. Não tem como a gente falar de função exponencial, de equação exponencial, sem primeiro revisarmos a potência. Então, certo? Vocês lembram que potência não é uma multiplicação de fatores iguais, onde um número é base e o outro é expoente. Lembra do rep da potência. E aí, quando eu vou fazer as operações no exame nacional, principalmente, eu não preciso estar resolvendo potência com potência para depois multiplicar os números muito grandes. Eu vou observar, tem a mesma base, eu aplico as propriedades da potência. E é assim que nós vamos caminhar, beleza? Isso. Mas eu acho que fica muito melhor do que só falar e mostrar. E lá vem ele, quanto tempo a gente não se via, terceirão. Né? O nosso Cascão no terceirão é porque ele vem buscando a prática, né? Vem trazendo para vocês atividades para a gente colocar a mão na massa. Gente, recordando a potenciação, todas essas propriedades agora que foram passadas, o ideal é você reescrever todas no seu caderno. Perfeito. Todas, tá? Porque todas são usuais, todas são essenciais e você vão se deparar com situações que vai ser abordado esses assuntos e aí você tem que estar com isso assim na ponta da língua, tá certo? Certinho. Bora pro Cascão, vamos lá? Vamos praticar? Animadíssimos! Vamos ver então nossas propriedades, vamos aplicar, vamos colocar todas de uma vez e aí a gente aplica aqui. Bom, primeira coisa a observar tem mesma base? Aí temos ali, ó, a primeira e a segunda, mesma base, então aplico a propriedade, repete a base e observa, tá multiplicando, soma, tá dividindo, subtrai. Então se tem a mesma base, a gente repete a base e trabalha com os expoentes. Então na multiplicação, soma-se os expoentes e na divisão, subtrai. Isso. 4 menos 6, menos 2. Pode isso, Arnaldo? Pode. Se a gente quiser melhorar ainda, a gente pode fazer aqui, ó, botar o 1zinho aqui embaixo, e inverte a fração e o expoente se torna positivo. Isso é uma continuidade, tá? Já trabalhando com as propriedades. Preciso resolver isso? Não. Né? Nem na primeira, nem na segunda, mas resolvendo ficaria 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 5 vezes. E na segunda aqui, 1/5 vezes 1/5, que vai dar 1 sobre 25. Beleza. Certo? Nas de baixo, qual é a propriedade? Bom, ali nós temos bases diferentes. Então, ele não quer que multiplique, tá? 3 vezes 5, 15. Nós vamos separar essas potências. Ele quer que aplique a propriedade, né? E olha lá como que é a propriedade. Se eu tenho uma multiplicação de fatores, ó, peraí um pouquinho, vou voltar aqui um pouquinho. Aqui, uma multiplicação de fatores elevado a um determinado expoente, a gente pode fazer a separação em 2 produtos, tá certo? Beleza. O resultado é o mesmo, tá? Sem sombra de dúvida, pode fazer o teste se quiser, mas o resultado é o mesmo. Então, se eu tenho 3 vezes 5 elevado ao cubo, é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao cubo. Vezes 5 elevado ao cubo. Aqui é a mesma coisa, eu tenho 3 quartos elevado ao cubo, é a mesma coisa que fazer 3 elevado ao cubo dividido por 4 elevado ao cubo. Não precisamos resolver nada, porque ele só quer que aplique a propriedade. Certo? Certinho. Tranquilo até aí? Beleza? Beleza. Vamos mais um pouquinho? E agora, outras aqui para a gente praticar antes do valor numérico. Ali, ó, quando tem fração no expoente, você transforma numa radiciação. Né? Então vai ficar raiz cúbica. O que está embaixo fica fora e o que está em cima fica dentro, como se fosse uma empresa, né? Se está em baixa, vai ficar fora. Se está em alta, vai ficar dentro. Vamos pensar em funcionários numa empresa, tá certo? Beleza. E aqui nós vamos só inverter a fração e passar o expoente para a parte positiva. Não está resolvendo nada, professores, porque aqui a gente está só aplicando a propriedade. Isso. Aqui, ó, potência de potência, mantém a base e faz o quê com os expoentes? Multiplica os expoentes. Multiplica os expoentes. E embaixo nós temos uma regra que diz que todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Não se esqueça do diferente de 0. Todo número, vírgula, diferente de 0. Por quê, professor? Porque 0 elevado a 0 é 0. Não dá 1, tá 0. Então, a regrinha é essa.
rápido, só para dar aquela relembrada. Porque agora, quando for calcular valor numérico, quando for construir gráfico, quando for resolver equação, eu tenho que lembrar das propriedades da potência e tenho que saber resolver potência indo e voltando. Vamos chegar lá. Isso mesmo, indo e voltando. E nessas idas e vindas estamos voltando ao assunto de valor numérico, né? Porque valor numérico se faz em toda e qualquer função. Fizemos na função afim, fizemos na quadrática. Também. Vamos fazer aqui na exponencial. E o que é valor numérico? Resolver. Máquina de calcular. Isso mesmo. Que no caso aqui carinha vai ser de com potência. Dúvida? Não, né? Carinha de explicação. Não. Por quê? Calma, Porque... anima. Bora fazer? Bora. Ó, assim como nas demais funções, o que a gente vai fazer? Máquina de calcular. Tira a letrinha e coloca o valor numérico. Ou seja, substitui a letra pelo valor desejado, continua fazendo os cálculos desejados e corre pro abraço. Tá Perfeito, certo? certinho. Só isso. Desse jeitinho, então Só vamos isso? praticar. Só isso, olha lá. Bora fazer? Anima aí que vamos em frente. Exemplo de número 1. Olá, considere uma função f de x é uma função exponencial, porque o x está no expoente. Então já vamos Então você já vê aqui, como né? é que é a função. E aí quer que calcule o f de 0, o f de 4, o f de 3 e o f de 5. É só substituir no lugar do x os números 0, 4, 3 e 5. Certo. Vamos lá, vamos fazer um por um aqui? F de x igual a 2 elevado a x menos 1. Primeiramente, vamos fazer o f do número 0, depois o f do número 4, certo? Vamos lá, f do número 0, no lugar do x, olha aqui, olha bem onde está acontecendo, do mesmo jeitinho que as outras funções. No lugar do x, nós vamos colocar o 0. 2 elevado a 0. É 1, porque a regra é clara. Isso. Isso, 2 elevado a 0 é 1. E 1 menos 1 é 0. Então f de 0 é 0? F de 0 é 0. Entrou 0 na máquina de calcular e saiu 0. Isso pode, Arnaldo? Pode. Vamos lá fazer o f do número 4 agora. Vamos lá. No lugar do x eu vou colocar? O número 4. Isso. 2 elevado a quarta? 16. Porque é 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8? 16. Tira 1. Fica 15. 15. Muito bem. Certinho. Vamos lá? E agora? Ele falou que ainda queria o f do número 3 e o f do número 5, né? Isso. No lugar do x, agora eu vou colocar o número 3. Se 2 elevado a 4 é 16, 2 elevado a 3 é um que vem antes, é 8. 8 tira 1. 7. Ui. Agora do número 5. No lugar do x, vamos colocar 5. Agora, se do 4 é 16, o do 5 é 1 depois. É o dobro, 32. É o dobro. 32 tira 1. 31, beleza? Então ficamos aí com todas as funções resolvidas no valor numérico. E aí muitos olham que diziam assim, eu não sei, eu não lembro. Aí agora olha para a resolução e fala, é só isso? Lembrei. Lembrei. Que fácil, bom. né? Agora... A única diferença aqui é que o nosso x está no expoente. Só isso. Tanto é que nós nem falamos de função ainda para vocês, mas nós mostramos aqui uma função e o x está no expoente. E ressaltamos, prestem atenção, o x está no expoente. Beleza. O processo é esse. Tira o x, coloca o número. Colocou, resolve a expressão numérica. Aqui nesse caso tem potência. Resolve a potência, diminui ou soma, faz o que a expressão está te pedindo. Muito simples. Isso mesmo. Do mesmo jeito das outras funções, só que agora com esse diferencial aí do x estar no expoente, então vamos trabalhar com a potência e por isso fizemos a revisão. Certinho até aí? Certo. Tudo bem? Beleza. Vamos para as equações? Então, lembra que é um monte de assunto numa aula só? Então, a gente vai aqui... Aí assim, né? Passou, respira... Já equação, aí passa, respira... Função, vai, respira... Gráfico. Isso mesmo. As equações agora exponenciais. Então, agora falamos de equação. O que é equação? Um sinal de igualdade, 2 termos, uma incógnita que eu quero descobrir. E temos que achar esse valor de x. Certo? Certinho. E como resolvemos as equações? Vamos relembrar aprender. com vocês. Não, aprender não. Vamos relembrar. Relembrar, verdade. Vamos lá? Equações exponenciais, então. São aquelas nos quais a variável, o x, aparece no expoente. Aparecendo no expoente. Característica principal?
A variável x está no expoente, foi o que já falamos anteriormente, certo? Certinho. Ótimo, beleza. Vamos a alguns exemplos aqui de equações exponenciais? Olha só aqui, ó, 3 elevado a x igual a 81, é um exemplo. 2 elevado a x menos 5 igual a 16, é outro exemplo. 5 elevado a x menos 1 igual a 5 ao quadrado, é outro exemplo. 2 elevado a x vezes 4 elevado a 2x menos 1 igual a 2 elevado a 2x menos 1. Outro então, exemplo. A variável está no expoente, a gente pode já praticamente dizer que é uma equação exponencial. Isso. Certo? Certinho. Vamos de passo a passo bem tranquilo para recordar com vocês a resolução de uma equação exponencial. Bora ver? Vamos lá. Primeiro passo. Reduzir os dois membros, todos os termos que vieram nos dois membros, a uma potência de mesma base, fazendo então a fatoração. Vamos fatorar, olha lá, 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2 igual a 8. Ah, tem que deixar tudo na mesma base. Na mesma base. Ah, e aqui é mais fácil deixar na base 2, né? Isso. Então a gente procura sempre deixar do maior no menor? Isso. Ah, tá. 8 é 2 elevado a 3, né? É 2 vezes 2 vezes 2. E vocês lembram que para chegar nesse 2 elevado a 3 eu posso fazer a fatoração, né? Coloco 8, a barrinha do lado e divide por 2, divide por 2, divide por 2. Então, 2 elevado à terceira potência é igual a 8, certo? Certinho. Esse é o primeiro passo, vamos de segundo passo agora. Vamos lá. No segundo passo, nós vamos aplicar uma propriedade, tá bom? Vai ser aplicada uma propriedade da potência. Às vezes nem precisa, Às vezes não precisa. Se não precisar, você vai direto para o terceiro passo. Mas olha só, tem ali 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2. Multiplicação de potência com a mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Certo. Então, aplicar as propriedades da potência caso seja necessário. Tá? Perfeito. Belezura, aplicamos, na multiplicação somos expoentes, então agora vamos para o terceiro passo. Que é muito complicado, porque é só cortar as bases dos dois lados. Ah, não só isso. Só corta as bases. Corta as bases e ficamos agora então Com trabalhando x mais com 2. os expoentes, né? Olha lá, x mais 2 igual a 3. Quarto Perfeito. passo então, el gran finale. Resolver a equação que antes estava no expoente, agora está ali, ó, x mais 2 igual a 3. X igual a 3 menos 2, x igual a 1. Então, a raiz da equação é x igual a 1, ou seja, que torna, o valor de x que torna a equação verdadeira é x igual a 1. Será que eles entenderam? Vamos voltar um pouquinho aqui, só para ver se esse x igual a 1 torna ela verdadeira mesmo? Vamos ver. Vamos voltando aqui. Esquece aqui o 8. Pode ser aqui. Aí. Ah, vamos lá no comecinho mesmo. Tá. Qual é a nossa função? 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado igual a 8. Tá. Pra a gente achou que x é 1, né? X é 1. Tem que dar 8. Tem que dar 8. Desse lado. Ah, tá. Então vamos lá. 2 elevado a 1. 2. 2. 2 elevado a 2. 4. E 2 vezes 4. 8. Pronto. Verdadeiro. Então, achamos o x igual a 1, a gente comparou, né, substituiu na nossa equação e viu que tornou ela verdadeira mesmo. Agora, vamos dizer que você conseguisse encontrar esse x sem fazer todo esse procedimento. Sem problema nenhum. Lembra que no Enem, ele não está preocupado com método de resolução, nem com fórmula, nem com regras. Está preocupado de saber se você entendeu o que quer que faça e faça. Isso mesmo. Do jeito que você conseguir fazer. Chegou na resposta certa? Tá certo. Descobriu o valor de x de qualquer equação de uma outra maneira, Perfeito. Válido também, às vezes mais rápido e tudo mais. E às vezes no Enem, o problema é o tempo. No Enem fica até mais tranquilo, porque você tem as opções de marcar. Então você pode testar esses valores. Verdade. Só que aí demanda tempo. O interessante para testar é quando eu não sei fazer, não lembro como faz, eu sei o que é para fazer, eu não sei como fazer. Aí eu guardo a questão para depois, que eu terminar todas que eu sei, e vou testar. É sempre válido, né? A gente usar as alternativas numa última alternativa. Na última alternativa, eu uso a alternativa. Isso, quando a gente realmente não lembra da fórmula, não lembra como faz, as alternativas é um caminho, tá? Perfeito. Vamos lá, de cascão animadíssimo de novo, vamos dar mais uma mão na massa aí para vocês, vamos praticar mais um pouquinho, só que agora resolvendo equações. Certo? Na telinha, vamos lá. E aí? Resolvendo os exemplos, vamos ver? Vamos.
Primeiro passo, deixar na mesma... O surgir está ao contrário, mas vamos lá. Não, mesma base. Não. Ele primeiro deixar na mesma base. Fatorou. Beleza. Não. Olha lá, primeiro deixar na mesma base. Quem é o 81? 3 elevado a 4. 3 elevado a quarta, porque 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. Perfeito. Beleza? 3 elevado a x igual a 3 elevado a quarta, né? Então, vamos lá. Segundo passo, aplicar a propriedade. Precisa? Não precisa, já não tá tem direto. necessidade. Terceiro passo, a gente elimina... Eita, aqui sim ficou fora. Vamos lá, vamos dar uma arrumadinha aqui. A gente elimina as bases, certo? Perfeito. Eliminando as bases, a gente trabalha com os... expoentes. Então vai ficar x igual a 4. Já é a nossa resposta. Acabou. Beleza? Ah, não, é só isso. Se eu não quiser fazer todo esse procedimento, eu posso pensar qual é o número que eu elevo 3, que vai dar 81. O 4. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 27. Ah, professor, mas eu não ia conseguir chegar nesse 4 assim. Então você faz dar 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, até chegar no 81. Aí você conta quanto que estava. Isso. Mais um exemplo. Vamos pegar o 16 e trazer para a base 2, porque o 16 é maior, né? E 16 a gente já viu que 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado à quarta. Ou seja, no lugar do 16, a gente vai substituir por 2 elevado à quarta. E aí sim, elimina as bases, vamos trabalhar com os expoentes. X menos 5 igual a 4, passa o 5 negativo para o outro membro positivo, porque troca a operação, e o X vai valer 9. Perfeito, fácil, fácil. Fácil, fácil, muito simples. Simbora. Mais exemplo? Mais um? Vamos lá. Essa daqui já é um pouco mais trabalhosa, olha lá. Essa aqui pra gente achar mentalmente, pelo raciocínio lógico, já demora mais um pouquinho, né? Bora ver. Mas ali só o 4 que não tá na base 2, né? O 4 é 2 vezes 2, né? 2 ao quadrado. Então vamos substituir? Vamos. No lugar do 4, o que a gente vai fazer? Colocar 2 elevado ao quadrado. Só que aqui eu tenho potência de potência. O que faz a potência de potência? Multiplica, repete a base e multiplica. Permanece, os expoentes multiplicam. Então 2 vezes 2x, 4x. 4x. 2 vezes menos 1, menos 2. Certo? Certinho. Olha lá, agora vamos somar os expoentes, porque na multiplicação a gente faz o quê? Mantém a base e soma os expoentes. Então vai ficar x mais 4x menos 2, do outro lado permanece. Beleza? Beleza. Somando todo mundo, x com 4x, 5x. E agora sim podemos eliminar as bases e trabalhar com os expoentes. 5x menos 2 igual a 2x menos 1, uma equação do primeiro grau. Tudo que tem x de um lado, o que não tem do outro, e aí o x vale 1/3. Aqui tá mais difícil até de tirar a prova real, mas é possível também, mas certo? Também é. Aí depois vocês podem testar. O interessante é que vocês, estudantes, façam, tá certo? Quanto mais vocês resolverem questões, mais prática vocês vão ter. Eu estava hoje na plataforma do Revisa Enem, olhando lá alguns depoimentos de estudantes do ano passado. Boa. E aí, todos que estão ali com notas acima de 800, falam a mesma coisa no depoimento. Parece até que é ensaiado, porque assim, eu tinha uma persistência, eu persistia. Ninguém fala que tinha tempo ou que não tinha tempo. Nós sabemos que na nossa conjuntura ali, cada um conhece a sua realidade. A Lúcia sabe quando que ela tem tempo, quando que ela não tem tempo. Mas mesmo tendo ou não tendo, a gente sempre arranja um tempinho para fazer aquilo que é necessário. Não é? O que é necessário é necessário. O que é importante tem que ser feito. O que é importante já está no tempo agregado ali. É o trabalho, é a escola, é o que eu tenho ajuda em casa, é a igreja. Isso é importante, já está agregado. O que é necessário é aquilo que eu vou usar para melhorar essas outras coisas que são importantes. Está entendendo? Mesmo. Então você escolhe estudar. E o mais legal de tudo isso é que esses exemplos todinhos estão surgindo aqui, ou seja, está no PDF que vão para vocês resolvidos, então vocês podem treinar, fazer mais vezes, olhar a resposta aqui e ver o que você pode melhorar e onde é que você está cometendo algum equívoco, por exemplo, tá bom? Beleza. Depois das equações, agora sim é a hora de falar da função. Na verdade, a gente já falou um pouco, né? Mostrou, de maneira intuitiva. Isso. A gente já falou, porque quando falamos de valor numérico, já estávamos aplicando na função, certo? Mas a função exponencial, assim como as demais anteriores que a gente estudou, também tem suas características e suas particularidades. Beleza. E agora a gente mostra para vocês, olha lá. Falando da função exponencial, então, é aquela que tem a variável aparecendo no expoente, Sim, certo? já mostrando para vocês lá, o f de x igual a, olha lá, ax
Olha aí, todas são funções exponenciais. Todas têm, né, o x no expoente, todas. Todas. Agora vamos mostrar a forma genérica, geral? Bora. Olha lá. Essa daqui, senhores, é a função exponencial. Além de formação, de fato. Outras vão ter característica do tipo exponencial. Tem exponencial, mas não serão ditas exponenciais de fato. Hora de anotar, né? Hora de anotar. Coração da aula, como todos alguns momentos que a gente falou de importante aí. Por que está dizendo que f de x ou y? Porque y e f de x é a mesma coisa, né? E aqui o importante, tá? Para ser função exponencial, para ser caracterizada, para ter a característica, o A tem que ser maior do que zero, o A não pode ser negativo e o A também não pode ser 1. Tem tudo certo? Isso? Tudo isso. Então anota, gente. O nosso A tem que ser maior do que zero. Base aqui, ó, na potenciação é tudo diferente. Isso. Um número é a base e o outro é o expoente. Do que a gente está falando de critério de existência? A base. A base é que o expoente pode ser qualquer coisa, mas a base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Por que é diferente de 1? Porque se for 1, não vai mudar nada, vai ficar um pontinho. Vai ser uma função linear, constante, então. Uma função constante. E por que não pode ser menor do que zero? Por que não pode ser negativo? Porque o número negativo, ele fica ora positivo, ora negativo, dependendo do expoente. Se for par, positivo. Ou ímpar, se for ímpar, negativo. Então não pode ter essa discrepância de variância, não é? Imagina só o meu gráfico. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Ia ficar um negócio muito inconstante. Vamos lá, ia ficar meio complexo, né? Vamos falar das funções exponenciais, então? Olha lá, então a gente tem f de x ou y, certo? O nosso critério de existência, a nossa restrição é que a nossa base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Na reta numérica, lembra lá dos intervalos reais? Olha como é que tem que ser a nossa base. Maior que zero. E menor do que 1. E não pode ser 1. Isso, né? E não pode ser 1. Então, bolinha aberta no 0 e no 1. Professor, por que não coloca então maior do que 1? Porque entre 0 e 1, nós temos alguns números fracionários. 0,5 pode ser? Pode ser. Então pronto. Não, lembrando que nem toda fração vai estar no intervalo 0, 1, né? Vocês sabem, não é? Por exemplo, 1,5 ou 3 sobre 2 não está no intervalo entre 0 e 1. Esse intervalo vai ser muito importante no próximo tópico dessa mesma aula. Certo. E ainda falando de função, vamos praticar, vamos ver se ela é exponencial ou não? Vamos. Lembrando das restrições? Então vamos lá. Primeira, f de x igual a 5 elevado a x. A nossa base é quem? É 5. É 5, o nosso a é 5. O nosso a é maior que zero? É maior que zero. O nosso a... eu acho que aqui já está até resolvido. Vamos lá, vamos deixar aqui por conta. O nosso a é maior que zero? É maior que zero. É 5, né? E é diferente de 1? É, sim, também. Então é exponencial. Na letra B também, né? Temos uma base maior que zero, diferente de 1, porque a base é 10. Perfeito. 2 terços? 2 terços também. 2 terços é 0,6666666 infinito e além, então sim, né? Mais algumas, vamos lá, praticando. X elevado a 5 é uma função exponencial? É sim. Não, porque o nosso x tem que estar no expoente. O x está ao contrário. Não na base. Essa aqui é uma função de quinto grau, tá? Não uma função exponencial. De quinto grau? Uau, e dá para resolver? Tem como. Vamos lá agora para a nossa letra E. Temos uma variável aqui, 10 terços elevado a menos 2? Não. Não, cadê o x? Não tem x. Se não tem variável, não é função exponencial. E aqui, todo número elevado a zero é 1, beleza, mas para a função exponencial não serve, tá bom? Beleza. Certinho? Tranquilo. E agora trazendo algumas situações de lembranças lá do primeiro ano, você lembra que a gente fez uma associação à nossa função exponencial, à velocidade da propagação da informação na internet? Hoje em dia é questão de fração de segundos, né? Nós estávamos gravando aula e nós já sabíamos que a Rebeca Andrade era medalha de ouro, né? Nós estávamos agora produzindo aula e já recebemos notícias instantâneas do outro lado, né, das Olimpíadas. É muito instantâneo. Então, a velocidade da informação, se a gente quiser comparar a desenvoltura de uma função exponencial, é aquela questão do tipo, né? A gente falou, tem a nossa lei de formação básica, geral, tradicional, mas tem aquelas que a gente pode dizer do tipo exponencial. Então, nesse caso aqui, a internet e a sua velocidade, né? Como que a gente pode comparar isso a uma função exponencial? Por exemplo, se 15 pessoas, né, copiam e compartilham, e essas pessoas que compartilharam têm o mesmo grau de influência que você, conseguem fazer com que outras 15 pessoas compartilhem,
isso vai ter um crescimento exponencial. E aí vamos lá, né? 225 listam, 3.375 republicam, e assim vamos, comentam, visitam e tudo mais. Realmente hoje, é rápido, né? E hoje, essa plataforma que nós temos, né, da internet, várias plataformas nós temos, são várias páginas que nos disponibilizam a possibilidade de curtir, comentar ou compartilhar conteúdos. Elas são muito utilizadas para tudo, para trabalho, para divulgação de festas, para tudo. Inclusive também, né, para ajudar algumas pessoas que estão, por exemplo, a pessoa saiu de casa de manhã, não voltou até de tarde. Aí, amiga da Lúcia, ela coloca lá, eu falo assim, olha, amiga da Lúcia. Eu compartilho, outra pessoa veja, olha, amiga do meu amigo. E rapidinho já aparece encontraram, né? E aí, daqui a pouco aparece assim, foi encontrado. Por quê? Porque a gente consegue expandir para toda a cidade a rede social, né? Você tem lá, né, você vê assim, nossa, 200 pessoas viram a minha mensagem. Aí mais 200 a dela. De 200 em 200 a gente consegue cercar e falar assim, eu vi essa pessoa aqui de manhã, de tarde. Olha aí, né? E aqui então a gente tem uma função exponencial do 15 é a nossa base, maior que 0, diferente de 1, pode. Perfeito. 15 elevado a x, ou seja, quem é o x? Esses valores estão sendo colocados aqui, ó. Olha, x elevado a 0, ou seja, uma pessoa só começa com tudo isso. Ela criou o conteúdo. 15 elevado a 1, agora, o expoente 1, aí já tem 15. 15 elevado ao quadrado, 225 são os resultados nessa listagem aqui. Olha só que interessante. Não precisa muito, né? Precisa que cada pessoa tenha 15 amigos fiéis que vão replicar o conteúdo. E agora vamos lembrar de um negócio interessante que a gente falou lá na matemática financeira. A gente falou assim, ó, o juro simples, ele é inspirado numa função afim, uma reta, certo? E o juro composto, inspirado numa função exponencial, ou seja, muito mais rápido o rendimento, o comportamento da função, ela é mais ligeira, né? Por isso. Lembra que na função afim dizia que é usada no juro simples, é usado em períodos curtos prazo, porque olha só aqui, no período curto, 225, 2 meses, 3 meses. Agora, olha só, passou de um tempo, dependendo da taxa que eu vou ter de juros com a minha potência, olha só aqui, olha o tanto que está aumentando. Aumenta muito considerável, né? Falando disso, então, vamos falar um pouquinho do gráfico da função, né, exponencial. A gente falou que o gráfico da função afim, usado a comparação para um juro simples, é uma reta. Isso. E o gráfico da função exponencial, vocês lembram? Com certeza, uma curva exponencial que tem um rendimento bem considerável. Vamos lá? Vamos analisar de pertinho? Então, falando do gráfico, quem define o nosso crescimento ou decrescimento, com certeza, a base A, que já era a mesma coisa lá na nossa função afim, lembra? Lembro. A x mais b, quem é que dizia se era crescente ou decrescente? O A. E quem é que dizia se a concavidade era para cima ou para baixo? O A também, na função quadrática. Então, o A é que determina se a função é crescente ou decrescente, certo? Isso, top! Vamos lá então, o nosso A é que vai determinar, só que agora é assim, ó, se o A for maior que 1, a nossa função é crescente. Anota aí, galerinha, lembrando novamente das importantes tópicos que a gente determina aqui. Se o A estiver entre 0 e 1, ela é decrescente. Lembra da nossa reta numérica? Ó, tem o 0, bolinha aberta, aí tem um período, tem o 1 e ela é infinita e além, né? Olha lá, entre 0 e 1, aqui ó, nesse período aqui, entre 0 e 1, ela é aqui decrescente. Passou de 1, ela é crescente. Então é aí que a gente vai mostrar para vocês agora as duas situações. Olha lá, um A positivo, por exemplo, uma função crescente. A gente só vai mostrar, tá? A gente não vai construir com vocês, porque isso a gente fez lá no primeiro ano, né? Então a gente vai deixar para vocês só o exemplo, tá? Olha lá, se a gente tem um A positivo, por exemplo, quem é o A aqui, ó? O A é igual a 2, então é um A maior que 1. Então com isso a nossa função é crescente. Lembra que ela tem uma característica bem especial, que ela passa sempre pelo ponto 0 para x e 1 para y, né? Perfeito. Beleza? Beleza. Que legal, né? Crescente. Agora, vamos ver quando ela é decrescente. Vamos ver aqui, já está prontinho, tudo prontinho, né? Legal. Então dá pra gente mostrar para que vocês possam enxergar. Olha só, sempre vai ser resolvido, não tem fórmula, não é igual a fórmula de Bhaskara, não tem.
é só fazendo substituição. Por isso que nós ressaltamos a importância de lembrar da potência e lembrar das propriedades de multiplicação. Expoente negativo vira fração, fica número decimal, o zero dá 1. Tá aí a importância de nós entendermos. Beleza? Agora, quando ela é menor que 1, né? Entre 0 e 1, entre 0 e 1. Entre 0 e 1, que é o caso aqui, 0,5. Olha, fica ao contrário, quando está né? entre 0 e 1, fica ao contrário. Ou seja, a gente vai ter uma função agora decrescente. Vamos mostrar lá no gráfico? Bora. Então assim, ó, que a gente gostaria de mostrar aqui ficou legal porque ficou ao contrário, né? Mas a gente teria que mostrar o gráfico aqui para vocês, que no caso a decrescente, o que vai acontecer? Ela vai ficar assim, ó. O que é importante? Opa, tem que passar no 0 e 1, só um instantinho, professora. Aqui, peraí, tem que passar aqui assim, tá? Borracha. Aqui. Esse aqui testa nossa paciência. Porque, olha só, observa aqui, ó. Lá no anterior, o 2, né, vai ficar 0,25. Então, o 2 ficou 0,25. O 1 vai ficar 0,5. E aí vai montando nesse formato. É o gráfico contrário. Agora é assim, olha só. O importante dessa aula, identificar o gráfico, enxergar o gráfico é importante. Resolver as potências é importante também. Mas eu acho que o melhor e o mais importante é, agora, eu entender quais conteúdos de matemática são do tipo exponencial, que é aí que o Enem vai cobrar exponencial às vezes. Juro composto é exponencial. Progressão geométrica é exponencial. Crescimento de bactérias, lá na biologia, né? Isso, colônia de bactérias, que cai bastante também no Enem, também é uma função do tipo exponencial. Aqui interessante, assim, ó, duas características básicas do gráfico, tá? Tanto crescente quanto decrescente vai passar no ponto 0,1. A não ser que tenha uma mudança, não é? Não, a original, né? A lei de formação original A elevado a x, desse jeito, tá? Perfeito. Passa sempre no ponto 0,1 e não toca o eixo x. Ela vai beirando. Ela é tendenciosa. Infinito e além na beiradeira aqui, mas ela não toca o eixo x. Então são características muito importantes, porque lá na logarítmica, que é a aula que a gente vai ver na sequência, ela é o contrário disso, lembra? Então, se a exponencial passa no ponto 0,1, lá passa no ponto 1,0. Se aqui não toca o eixo x, lá não toca o eixo y. Então, já vamos lembrando dessas situações, porque a gente vai linkando, até porque logarítmica é a operação inversa da exponencial. Lembra de operações inversas? O mais é o inverso do menos, né? As operações, a adição, o inverso da subtração, a multiplicação da divisão, a potência da radiciação e a função exponencial, a logaritma, que é a sua inversa, tá bom? Perfeito. Trabalhando tudo isso, a aula foi bem agitada, bem corrida, bem rápida, porque era muito assunto numa aula só, mas a gente recordou com vocês tudo que é relevante no que se trata, né, da função exponencial, lembrando as equações, lembrando a revisão de potência, tudo isso que vocês precisam. Beleza. Joia? Temos o Brincando com os Números ainda? Vamos avançar um pouquinho aqui. E o Brincando com os Números, a pergunta é, olha lá. Vamos lá então, tá lançado o desafio. Qual o valor da interrogação? Tá aqui, ó. Qual é o valor que nós vamos colocar nesta interrogação? Nós temos aqui, ó, uma circunferência, né, que foi dividida. Vamos colocar aqui, nós temos uma pizza aqui, ó, dividida em pedaços. Dentro de cada pedaço tem um valor numérico, 7, 4, 1, 7, 5, 8, 9, 7. E nós temos números fora dessa pizza. E o que tem a ver uma coisa com a outra, né? O que o número de fora está falando dos números de dentro? É isso que vocês precisam descobrir. E a gente precisa ali na nossa interrogação, né? Tem uma interrogação e a gente precisa saber o que valor tem aqui. Vocês viram que todas as circunferências que tem fora tem valores, ó. Todas têm valores, tá? Beleza. E essa nossa interrogação aqui, que valor que tem? Descubra e nos fale. Isso mesmo. E a gente aqui fica no aguardo da resposta, tá bom? A nossa aula tá finalizando, né, sobre a função exponencial. A gente viu uma série de assuntos.
trabalhados, que na verdade revisados, porque já trabalhamos isso no primeiro ano com muita propriedade. Se você ficou em dúvida, vai no canal, galera, assiste mais um pouquinho das aulas lá do primeiro ano, que você vai recordar com certeza, e aí vai ficar mais fácil de desenrolar, tá bom? Beleza! A gente fica por aqui, mas já já a gente tá de volta.